Oi gente, hoje eu queria falar do livro A Pianista, de Machado de Assis, que é um conto, mas que é um conto um pouquinho mais longo. Ele tem ali em torno de 30 a 40 páginas e que por isso foi vendido no formato de livro. E é um conto muito pouco conhecido de Machado de Assis, o que é bem difícil de acontecer, já que ele é um autor muito importante e muito famoso, não somente em cenário brasileiro, como também é um dos autores que mais tem visibilidades fora do país. Principalmente pelo livro Dom Casmurro, mas também por Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba e tantos outros, Isaú Jacó, o Alienista, enfim, Machado de Assis tem essa grandiosidade no país e não é à toa. A escrita dele é sempre muito interessante, é muito irônica, cheia de metáforas, cheia de pegadinhas para o leitor. Para ler Machado de Assis, você precisa ser um leitor atento, um leitor que não é nada preguiçoso, porque você tem que estar o tempo inteiro pensando ali no que o autor está articulando, no que o narrador está articulando, porque o narrador machadiano é conhecido por ser alguém que passa ali algumas mentirinhas, ou não também, depende do ponto de vista. E enfim, espero que vocês gostem desse continho dele. Bem, nós temos três personagens principais nessa história, que são a pianista, que se chama Malvina, o Tomás, que é por quem ela vai se apaixonar, e o pai do Tomás, que é o Tibério. A Malvina trabalha como pianista. É disso que ela tira o sustento para ela e para a sua mãe, porque o pai dela morreu quando ela era muito jovem e tudo mais, então eles são muito pobres. Por outro lado, o Tomás, que é por quem ela se apaixona, é de uma família um pouco mais rica, com uma posição social melhor. O Tomás tem uma irmã que se chama Elisa e a pianista vai até a casa do Tomás cotidianamente para dar aulas de piano a essa menina, e lá ela se apaixona pelo Tomás. Contudo, o Tibério, que é o pai do Tomás, queria que ele e a sua filha se casassem com pessoas que ele julgava ser do mesmo nível que eles, da mesma classe social. Portanto, ele era totalmente contra o casamento, ao namoro e tudo mais do Tomás e da Malvina. E ele diz isso a eles bem claro. Ele despede a pianista quando ele sabe desse possível relacionamento entre seu filho e a professora de piano. E ele manda o Tomás para a Bahia, para ficar longe dela. E ainda deixa bem claro a Tomás que caso Tomás queira ficar com a pianista, ele será deserdado, não terá direito a nenhum dinheiro, a nada da fortuna, e ainda em vida seu pai também iria ignorá-lo, sem auxiliá-lo em absolutamente nada. O Tomás, assim como a pianista, é uma pessoa que não se preocupa com o dinheiro, ele simplesmente quer viver a sua paixão. Mas o que preocuparia o Tomás, na verdade, é não ter mais amizade do seu pai, porque ele era muito ligado a ele, já que ele não tinha mãe. A mãe dele tinha falecido há muitos anos, então ele tinha esse laço de família muito forte com o pai. Bom, essa é a premissa da história, e a partir disso vai haver várias reflexões sobre a questão do dinheiro, a questão do amor, a questão do que é mais importante, de repente você estar rico, com uma grande casa, mas estar sozinha, ou você estar ali com a sua família, mas sem muito recurso financeiro. Então a história vai mostrar esses dois lados de uma forma muito bonitinha. Eu não tinha conhecido esse lado do Machado de Assis, mais fofo, mais reflexivo. Tudo que eu li dele sempre foi muito irônico, muito metafórico, no sentido de ter algo por debaixo do pano, algo que era uma crítica. E essa história é uma história mais leve, é uma leitura bem rápida, que rende, que você gasta menos de uma hora para lê-la, eu acho. Não é algo que vai ter muita ação, e para nós hoje pode parecer alguma coisa banal, isso da família desaprovar, o relacionamento e tudo mais, mas na época que foi escrita, nós temos que pensar que era algo muito sério. Era uma das coisas mais sérias que se havia na sociedade. Também é legal por esse contraste de ideias, de coisas importantes que cada sociedade toma para si. Como é conto, você já deve imaginar que não tem tanta coisa para falar sobre ele, por isso eu decidi dividir o vídeo entre duas partes. Aquela primeira parte que foi direcionada aos pontos principais da história, a introdução, e agora para comentar o fechamento desse conto, como ele se teve no final. Agora uma alertinha de spoiler, porque eu vou comentar sobre o finalzinho do conto. Basicamente, a filha do Tibério, a Elisa, se casa e vai viver longe do pai.
E por outro lado, o Tomás, ele fica vivendo ali mesmo na cidade, nas redondezas, arruma um emprego bastante humilde e se casa com a pianista. Desse modo, o seu pai deixa de ajudar ele financeiramente, e naquele tempo, se as pessoas não tivessem indicações, não tivessem posses, heranças, era muito difícil delas ficarem ricas, delas terem uma vida muito melhor do nada. Então eles levavam essa vida ali bem humilde, porém eles gostavam muito um do outro. Logo a Malvina ficou grávida, então eles tinham essa vida feliz, não por causa do dinheiro, não por causa das posses, porque a casa deles também era muito simples, mas porque eles eram felizes enquanto casal. E nesse momento Elisa estava vivendo com o seu marido distante de lá, e Tibério ficava ali sozinho na grande casa que ele tinha, já que seus 2 filhos estavam casados. E logo ele acabou ficando doente, ele ficou muito mal mesmo, e a Elisa não veio vê-lo. Não porque ela não queria, que ela desprezava ele, nada disso, mas porque ela estava morando longe. E aí então o seu filho e a sua nora, muito embora ele tivesse deixado eles de lado, excluído eles, falado que não queria contato nenhum com eles, foram aqueles que cuidaram dele, que deram atenção a ele, que ajudaram ele a melhorar. E aí ele ficou pensando, não, mas eles só estão fazendo isso para me agradar, pois eles querem que caso eu morra eu deixe algo para eles estão de olho na minha fortuna. Era tudo o que ele pensava. No entanto, ele acaba sarando, ele acaba melhorando, e quando ele volta ao normal, o filho dele e a mulher do filho dele continuam a viver a vida deles, não vão procurá-lo. Eles simplesmente o ajudaram, então, porque eles queriam ajudar de verdade, não porque eles estavam de olho de alguma coisa dele. Então ele vai à casa do filho dele, conhece melhor a esposa dele, vê a simplicidade que eles vivem, que eles estão ali esperando um filho, e ele fica muito comovido, pensando no quanto ele foi cruel, egoísta, as ações dele eram erradas. Enfim, é uma historieta curtinha que traz uma liçãozinha de moral, uma reflexão, e é algo diferente, porque a maioria das vezes que nós falamos de Machado de Assis, nunca na verdade eu li esse lado dele, então é algo também que pode ser trabalhado, discorrido aí de repente em algum trabalho da escola, da faculdade, falar um pouco desses contos de Machado que não são tão famosos. Eu fiquei o tempo inteiro esperando que algo surpreendente fosse acontecer, mas não aconteceu, não teve nenhum momento assim de ápice da história, e eu gosto muito de histórias que tem um elemento surpresa, então por isso não foi uma história que eu gostei muito, mas eu achei legal. Então eu recomendo para você que quer conhecer um pouco mais da literatura brasileira de Machado, que quer fazer uma leitura rápida, com certeza você não vai perder o seu tempo. E o melhor de tudo, tem gratuitamente lá no Kindle, você simplesmente vai lá e procura pelo Conto da Pianista de Machado de Assis. Lembrando que você não precisa ter um Kindle para você ler, você pode simplesmente baixar o aplicativo do Kindle no seu celular, depois você vai lá na Amazon, você procura pela Pianista de Machado de Assis e você vai como se fosse para comprar, mas o custo vai estar com 0,0. Então você faz essa compra e esse conto é enviado para você automaticamente lá na sua conta do Kindle, e quando você abre o aplicativo do Kindle ele já vai estar lá. E é isso por hoje, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima!